E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer a leitura de tarô e baralho cigano dessa semana, semana do dia 11 de maio de 2026. Lembrando, essa é uma leitura geral e não vai ressoar com todo mundo. Eu vou fazer a tiragem geral para a semana e depois vou entrar nos temas específicos, como saúde, relacionamento e trabalho. E por fim, uma leitura de conselho final. Beleza? Então vamos lá. Começando aí com a leitura geral, tá? Vamos ver o que as cartas aí trazem pra gente nessa semana do 11/5. Vamos ver? Parou, por favor. Traga aí umas energias para essa semana. Vamos ver. Vamos ver aqui. Cavaleiro de Copas. Rainha de Copas. Bom, aqui a gente fala, né, de emoções, né, emoções boas, mensagens de amor, mensagens de carinho chegando, tá? E alguém com desejo de receber, alguém esperando, né? Essas mensagens de carinho. As de Copas, nossa, bem sentimental essa semana. O As de Copas com 10 de espadas. Aqui tá falando uma atenção. Cuidado para não se envolver com pessoas, com coisas, né, que podem trazer aí um resultado ruim ou nocivo, tá bom? Alerta aí para quem estiver se envolvendo com alguém, para evitar aí algumas coisas como, sabe, decepções e tudo mais, sentimentos ruins de traição. E o 10 de paus. O 10 de paus também alerta que esse excesso de emoção e agir no impulso, aí, além de dar, né, essa dor de cabeça aí, poder levar a uma consequência ruim, pode trazer mais sobrecarga também, tá? Pode trazer uma sobrecarga. Muito obrigado, Tarô. Agora vamos ver o que o baralho cigano tem para falar sobre isso. Vamos lá, baralho cigano. As nuvens, ó, confusão, o confusão nas emoções, tá? Batendo a leitura, hein? Com o tarô. E a garça? Aqui fala o seguinte: para a gente ter cuidado aí com os sentimentos, para quem você entrega os seus sentimentos, tá? Muito cuidado, porque assim, se você vê, tomar esse cuidado para quem você entrega, você tem alguma coisa boa, caso contrário, vai ser algo ruim. Tipo a garça ou a cegonha. A garça, ela é assim, quando está em paz, ela fica, quando não está em paz, ela sai fora. Então, assim, se você entrar numa enrascada, o que vai te sobrar é encrenca, tá? Então, fica esse alerta aí para vocês. Cuidado com os impulsos, tá? Cuidado com a emoção excessiva. Agora, vamos para a parte do trabalho. Questão de trabalho. Finanças, vamos ver. Carol, o que temos essa semana aí de mensagens em relação às finanças? O que temos?
O eremita, 8 de paus. Bom, aqui tá falando, né, vamos dizer assim, para você tomar atitude, mas de acordo com a sua experiência. Então, assim, antes de tomar qualquer atitude, né, no seu trabalho, pense na situação como um todo, né? Reflita no que é necessário, o que não é, antes de agir, tá bom? 5 de ouros e valete de copas. Ó, aqui a gente tem que ter cuidado com impulsos também no trabalho que levam à desvalorização, tá? Ou impulsos assim, atitudes emocionais, tá? Eu não gosto muito da carta dos 5 de ouros, que ela fala muito de desprezo, abandono, tá? Mas aqui fala para tomar cuidado para não tomar atitudes é, imaturas, tá? Que levem a essa consequência essa consequência aí. Pode ser com consequência o abandono, a situação de desprezo. Cuidado disso dentro do trabalho, tá? Não agir com imaturidade, não agir que não um moleque, entendeu? Para tentar evitar isso, tá? Ou às vezes ações emocionais, tá? Um estresse no trabalho que você manifesta ou fala demais, ou tá de saco cheio e acaba trabalhando nas coxas, sabe? Cuidado com isso, cuidado com o emocional que pode ter uma consequência aí, tá bom? E por último, 4 de copas, tá? Aqui tá pedindo mais estabilidade, paciência, tá? Dá uma sossegada aí nos ânimos. Eu sei que às vezes o trabalho ele parece enfadonho e tal, ele parece enfadonho, ele parece chato, mas prudência, tá? Às vezes o sentimento é isso, o sentimento é de enfadonho, você tá é, insatisfeito com o trabalho, mas no início o eremita com 8 de paus, desculpa, ele pede para agir com prudência, tá? Não vai tomar atitude emocionada, tá? Não toma atitude emocionada, não manifesta descontentamento no trabalho, sabe? Eu sei que às vezes a gente tem que dar aquele risinho falso, né, para manter as aparências, o que é uma droga, eu sei, é uma droga, tá? Mas aqui é o melhor a se fazer. Agora vamos ver o que o baralho cigano diz sobre isso, tá? Vamos ver. Baralho cigano. Conta para mim aí o que você tem para falar sobre trabalho e finanças. Vamos ver. A torre, os lírios e a criança. Ó, aqui assim, aqui tá pedindo, né, no trabalho, um certo isolamento, tá? Um certo isolamento, uma certa prudência para o ambiente ficar mais leve, tá bom? Se isole de picuinhas, não demonstre sentimentos, tá? Dentro do trabalho, que às vezes a gente tá de saco cheio e às vezes a gente acaba aí falando o que não deve, soltando o que não deve. Ó, eu não tô julgando ninguém, eu não julgo ninguém, né? Eu falo por experiência própria, eu sou professor e quem nunca deu uma estressada com os alunos e no auge da raiva falou o que não deve? Quem nunca, né? Quem nunca? Ninguém é de ferro, não. Nós temos emoções, nós temos sentimentos, né? Paciência nossa é limitada, a gente estoura tem horas. Então, acontece, tá? Acontece. O baralho cigano pede essa prudência aí, quietinho, para manter o emprego, sabe? Se isola para manter, nem que seja para manter as aparências, tá?
para deixar o ambiente mais leve um pouco. Então, esse é o cuidado. Agora vamos ver no âmbito da saúde, tá? Olha, para ser sincero, eu nem duvido sair alerta de estresse de novo, né? Mas vamos ver. Parou a mensagem para saúde, tá? Mensagem aí para dar um alerta para a galera. Vamos ver. Todo cuidado. Vamos ver aqui. 5 de paus e 7 de paus. Aqui tá pedindo para vocês serem espertos aí com qualquer coisa ruim, você esteja tendo qualquer sintoma, tá? Aconteceu um sintominha aí, então fica meio ligeiro, tá? Tá falando isso. O Papa e os enamorados. Aqui tá falando assim, ó, para sanar qualquer dúvida, tá? Qualquer questão, o Papa aqui tá falando assim, procure um especialista, um médico, tá? Procura quem saiba. Então, se tiver sentindo alguma coisa estranha, né? Dor de alguma coisa, aquela dor que não passa, então que não passa, médico, tá? Traz o médico. Qualquer dúvida, traz o médico. Médico para sanar qualquer dúvida. E o carro? Aqui está mostrando que, no geral, a saúde vai estar bem nessa semana, né? A energia para a saúde ela é muito boa, tá? Ela é muito boa. Só que melhor prevenir do que remediar, né? Então tem isso. Então não deixa de consultar médicos aí para sintomas prolongados. Tá sentindo estranho, médico, mas aqui tá falando que vai dar tudo certo, tá? Não aparece nada de alerta grave. Só aparece para ficar atento aí a qualquer coisa que esteja acontecendo. Qualquer desarranjo, qualquer dor. Agora, o que o baralho cigano nos diz sobre saúde? Vamos ver. O urso, aqui já tá falando de força, ó, fortalecimento. A âncora, ó, saúde forte, estável, tá? E o navio. Aqui tá falando, se você manter a saúde aí, manter os cuidados, manter a força, fazendo tudo direitinho, tudo sempre vai dar bom, tá? Sempre vai seguir em diante. Aqui é o seu alerta. Aqui a leitura da saúde foi muito boa. Eu, sinceramente, esperei estresse, porque nas últimas leituras que eu tenho feito da semana sai muita coisa de estresse. Caramba. Sai muito estresse, muita questão mental aqui, saía muita carta de espadas. E aqui tá pedindo, né, só para ficar alerta com os sintomas. E aqui tá falando que é uma semana boa aí para tratar do corpo, né? Para manter aí o ritmo de tratamento, manter a estabilidade da saúde, manter a força. Muito bom mesmo. É uma boa para quem está se recuperando de doenças, é uma boa para quem aí faz uma atividade física, tá? Muito bom. Agora, vamos para os relacionamentos, tá? Tarô, sobre relacionamento e amor. Traz uma mensagem aqui pra gente. Vamos lá. 9 de espadas. Eita, e a Imperatriz. Bom, alguém aqui está muito preocupado, muito encanado, perdendo sono por causa de uma mulher, tá? Ou pelo menos
de uma energia feminina, tá? Tem gente aí estressando, perdendo sono por causa da mulher, talvez preocupações, tal. Vamos ver do que se trata. Valete de ouros, 5 de copas. Aqui pede um cuidado, tá? É, ao se envolver, vamos dizer assim, ao se envolver com pessoas, tá? Que não vão retribuir, tá bom? Se você ficar indo na direção, assim, se você ficar indo na direção de uma pessoa e a pessoa não está dando atenção, não vá, porque fica dando esses 5 de copas aqui, ó. E o valete de ouros é alguém que tem vontade, que quer correr atrás. Só que, assim, se você não tiver resposta, tal, não tiver resposta, a pessoa não tiver disposta, não vai rolar. Vai traduzir naquele sentimento aí ruim, de abandono, perda de esperança, sabe? Então, alerta aí aos sentimentos, tá, galera? Não é não. Lembrando disso, respeitem. Não é não. Mas as pessoas não estão na mesma vibe, tá? E a última, um dois de paus. Aqui tá falando alerta, né? Alerta para não ficar aí, né, com sentimentos dúbios em relação às pessoas, tá? Vamos ver aqui que o baralho cigano traz agora. Baralho cigano, o que você traz sobre o amor pra gente? Os caminhos, a encruzilhada, os livros e a árvore. Aqui tá falando de caminhos abertos aí pro amor, tá? Caminhos abertos aí. É... Se não está disponível alguém, você vai conseguir uma outra pessoa, tá? Você vai conseguir aí, então, dê seus pulos, corra atrás aí de encontrar pessoas novas, que ao longo do tempo isso pode melhorar, tá? Pode demorar um pouquinho, mas pode melhorar. Você pode encontrar alguém aí ao longo do tempo, tá bom? Então, é isso, os três temas. Agora vamos para um conselho final das cartas, tá bom? Vamos ver aqui as cartas dizem para o conselho final. Opa. Carol, um conselho final de espiritualidade, por favor. Conselho final da espiritualidade para gente, para essa semana. O que as pessoas precisam ouvir? Conta aí para gente, por favor. Vamos lá. 6 de copas e as de ouros. Aqui tá falando, né, que para, vamos dizer assim, para as coisas darem certo, um bom relacionamento com as pessoas, vai, tipo assim, converse mais, dialogue mais, tá? Aqui tá falando de um sentimento também de nostalgia, saudade, mas assim, lembre de coisas boas, né? Pensa coisas boas aí, tome atitudes aí com carinho em relação às pessoas, em relação às coisas, tá? A roda da fortuna e o nove de paus. Olha só, fazendo tudo isso daí, as coisas podem chegar ao seu favor, tá? Então, faz o seguinte, aqui também está falando que as suas ações, né, se forem boas e tal, se você fizer as coisas com carinho, com paciência, tratando, você vai colher coisas boas. Agora, se você começar a dar aquele tratamento idiota para as pessoas ser meio grosseiro, meio estúpido, meio ignorante, né?
aí você vai colher coisas ruins, tá? A roda da fortuna ela mostra, né, que tem a ver com suas ações e o nove de paus é literalmente colheita, tá? Você vai contemplar aquilo que você colhe. Então aqui pede, dá um tratamento carinhoso, chega em alguém, chega nos lugares. O que faz você tiver que fazer com certo carinho, certo amor, tá? Para que as coisas engatem, funcionem. Agora, né? Se você agir com amor, com carinho, beleza, você vai colher isso. Agora, se você não agir, vai vir pedrada, tá? Só que, ó, o sentimento final aqui, ó, três de copas, aqui tá sendo muito bom. Aqui tá falando assim, principalmente em relação aí a relacionamentos, não só de amorosos, mas com as pessoas de modo geral. Aqui tá falando, se você tratar bem as pessoas, se você tratar bem, vai ter celebração, vai ter parceria, tá? Vai ter parceria, vai ter aproximação, vai criar um clima legal, uma vibe legal, tá? Então é isso. Vai agir com as pessoas, vai fazer uma coisa nova, faça com para poder colher as coisas boas. Se você colher, né? Se você fizer as coisas boas, vai vir um três de copos para você. Celebração, né? As pessoas vão se aproximar mais de você, tá? As pessoas vão gostar mais de você, né? Pessoal, tudo depende do tratamento, tá? É aquela coisa, às vezes a gente tá numa vibe meio ruim e as pessoas não têm culpa, tá? Elas não têm culpa se a gente tá sofrendo e a gente acaba descontando. Isso daí é chato, tá? Eu sei que é muito difícil, às vezes, você, né, como dizem certas pessoas, é difícil aguentar gente feliz demais quando você não tá na vibe boa, mas faz um esforço aí. Porque, tipo, você chegar naquela vibe ruim, aí você solta algo que não deve para aquela pessoa, você também contamina a pessoa com a vibe ruim, sabe? Não faz isso não. Nossa, cria um ecossistema ruim depois no ambiente, sabe, onde vocês estão. Isso acontece muito no trabalho, sabe? Grupos de amigos, assim, sempre tem um estressado que vai lá e contamina. Então, muita cautela nessa hora, galera. Resumindo, sejam mais legais, mais cordiais. E agora vamos ver o que o baralho cigano nos conta. Bora lá. Ó, a cruz, sofrimento, aliança, ó, parceria, tá, galera? E a praça, ó, olha só, complementando essa leitura, hein? Só que o baralho cigano foi mais direto, tá? Ó, aqui tá falando, ó, um relacionamento com o meio público, tá? O meio do trabalho, o meio dos amigos, ou seja lá onde for que você conviva, no rolê, seja lá onde for. Meio público, né? Aqui é bom ter parceria, um bom relacionamento com o meio público, tá? Você deve fazer isso, tá bom? Você deve fazer isso. A cruz, ela indica sofrimento, às vezes, um sofrimento fardo, mas também é algo que você deve fazer, tá? Ela vem no indicativo aqui falando que você tem essa missão de fazer isso para corrigir isso, tá bom? E aqui o baralho cigano é muito claro, falando que se você fizer errado, né, você tem a obrigação de ter uma boa convivência com as pessoas para as coisas renderem, mas se você fizer errado, vai dar errado, tá ligado? Fizer bem, vai dar bem. Bom, galera, então é isso, tá? As mensagens da semana. Muito interessante, por sinal, gostei bastante aqui. Uns alertas muito, muito legais, espiritualidade, tá? Então é isso, tá bom? Para consultas particulares, o meu contato está aí no Instagram, no TikTok, no YouTube. E é só dar aquele salve aí que a gente combina uma leitura, né? Combina, eu posso fazer as questões completas ou leituras aí de 40 minutos a uma hora. Isso a gente combina previamente. Belezinha? Então falou, meus queridos. Tenha uma ótima semana, uma semana de muitas realizações, uma semana de muita paciência, força aí no trabalho, nos estudos. E é isso. Até.